Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Coelho e hoje estamos começando mais uma aula de Cálculo 4. E o nosso tema de hoje são as integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. A primeira coisa que eu vou fazer é acabar um pouco com o preconceito que o pessoal tem em relação a essas coordenadas. Essa matéria não é um bicho de sete cabeças, não é algo que veio dificultar a nossa vida e na verdade é muito ao contrário disso. Essas coordenadas cilíndricas e esféricas são diferentes formas de representar um ponto no espaço e elas são dadas através de substituições que a gente realiza ao longo da integral que facilita o nosso cálculo. Beleza? Vamos começar então? Começando agora a primeira parte da nossa videoaula e o nosso tema de hoje são as integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma revisada na teoria através da definição e após isso eu vou tentar explicar ao longo de um exercício os conceitos que a gente utiliza nas coordenadas cilíndricas. Tranquilo? Vamos lá então. Definição. As coordenadas cilíndricas representam um ponto P no espaço por triplas ordenadas r, θ e z, nas quais r e θ são coordenadas polares para a projeção vertical de P no plano xy e z é a coordenada vertical retangular. O que isso quer dizer? Eu esbocei aqui o desenho do ponto P e aqui embaixo eu já descrevi umas equações que a gente consegue através da associação das coordenadas polares com o plano xy. Eu vou explicar isso mais detalhadamente um pouquinho mais à frente. E bem, resumidamente, o que essa definição quis dizer? Essa definição diz pra gente que as coordenadas cilíndricas são uma forma de enxergar esse ponto aqui, ó, dentro do espaço. Ela é bem similar às coordenadas polares, no entanto, as coordenadas polares representam um ponto no plano R2, enquanto as coordenadas cilíndricas representam um ponto no espaço, aqui no R3. Bom, pessoal, antes de começar o exercício em si, eu vou dar uma revisada em coordenadas polares, que é algo essencial da gente saber antes de fazer exercícios de coordenadas cilíndricas. E vamos lá. A cada ponto no plano, nós associamos um par, no meu caso, r e θ, em que r é maior ou igual a zero, é um número real, e θ está variando entre 0 e 2π. Beleza, galera? Vamos lá. Como a gente relaciona as coordenadas polares e cartesianas? Bom, a gente relaciona essas coordenadas através de relações trigonométricas que a gente tira desse triângulo retângulo aqui. Vamos lá, então. Por exemplo, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso daí, todo mundo já sabe, que fica igual a, no caso, x sobre o r. Então é daí que eu tiro aquelas relações que eu mostrei um tempinho atrás. X é igual a cosseno de θ vezes o r. E daí a gente tira as outras também. Finalmente o exercício. Turma, calcule por integral tripla o volume do sólido W limitado superiormente pelo plano z igual a 4 e inferiormente pelo paraboloide z igual a x² mais y². O primeiro passo sempre é esboçar a região W. No meu caso, eu já esbocei. E o plano z igual a 4, que limita superiormente, ele entra como se fosse uma tampa para esse paraboloide aqui. Acho que vocês conseguem reparar. E bom, como a gente consegue resolver essa integral? Se fosse por coordenadas cartesianas, ela ia ser muito, mas muito complicada. E por isso que a gente utiliza as cilíndricas. E como é que a gente faz essa relação? Vamos imaginar que tem um feixe de luz que incide aqui em cima. Esse feixe de luz pega toda a região e forma uma projeção, uma sombra de uma circunferência aqui no plano XY ou no plano z igual a zero.
a gente consegue formar essa circunferência que, através de relações que a gente vai utilizar nela, a gente consegue os novos limites de integração em coordenadas cilíndricas. Através dessa circunferência projetada, a gente já consegue descobrir tanto a variação do R quanto do θ. E como a gente consegue isso? A gente necessita fazer a interseção entre o plano e o paraboloide. No caso, 4 é igual a x² mais y². Através dessa equação aqui, a gente sabe que é uma circunferência de centro igual a 0, 0 e raio igual a 2. O segundo passo para resolver essa integral é descrever o sólido em coordenadas cilíndricas. A gente já tem todos os limites de integração. O θ e o R a gente conseguiu através da projeção da circunferência formada entre o plano e o paraboloide. E o Z a gente separa através da figura, por isso que é tão importante fazer, a variação dele. A gente separa que o limite inferior é x² e y², e o limite superior é o plano z igual a 4. Agora, no nosso terceiro e último passo, eu vou montar e calcular a integral. O nosso limite de integração, ele já está exposto aqui no segundo passo, eu já descrevi ele aqui, e eu tenho que levar em consideração que aqui no z, o x² e o y² eu posso substituir pelo r². Tranquilo? Então ficaria aqui 0,2π, 0,2, r² e 4. Eu posso colocar em qualquer ordem, no entanto, eu tenho que respeitar a ordem que está a integral e a derivada. Por exemplo, o θ, a integração do θ, que é o 0,2π, está por último aqui, então eu tenho que deixar a derivada deles por último. E eu não posso esquecer do jacobiano aqui, que no caso é 1 vezes r, senão eu acabo errando o exercício. E através das técnicas de integrais já aprendidas ao longo do curso, a gente chega aqui no resultado de 8π unidades por volume. Agora a segunda parte do vídeo, que são as integrais triplas em coordenadas esféricas. Essas coordenadas representam um ponto P no espaço por triplas ordenadas ρ, φ e θ, nas quais ρ é a distância entre o ponto P e a origem, φ é o ângulo que a semirreta OP forma com o eixo Z positivo, tendo seu valor variado entre 0 e π, e θ é o ângulo das coordenadas cilíndricas, que varia entre 0 e 2π. Igualmente, as coordenadas cilíndricas, essa é uma forma de representar um ponto P no espaço. No entanto, diferente das coordenadas cilíndricas, ela é representada por ângulo, ângulo e distância, no caso, θ, φ e ρ. Uma associação interessante que a gente pode fazer nas coordenadas esféricas é entre esses dois ângulos. O ângulo θ, ele pode representar aqui como se fosse a longitude do planeta Terra, porque ele faz esse movimento aqui variando entre 0 e 2π, enquanto o ângulo φ representa a latitude do planeta, variando até seu valor máximo, que é π, que se encontra quando o z é negativo. Bom, pessoal, as coordenadas esféricas elas podem ser representadas por equações que a gente obtém através de trigonométricas realizadas nesses dois triângulos retângulos aqui. Esse triângulo retângulo aqui de baixo é aquele já apresentado na parte 1 do vídeo, nas coordenadas cilíndricas. Esse aqui de cima, que possui o ângulo φ e hipotenusa sendo ρ, que é a distância da origem até o ponto P. Bom, através dessas operações, a gente chega nessas equações aqui. Elas relacionam as coordenadas cartesianas, por exemplo, x, y e z, às coordenadas esféricas. Beleza? Por fim, integração em coordenadas esféricas. Essa integração ela é dada através de uma integral tripla que possui limite de integração dado por D,
de uma função que possui os parâmetros ρ, φ e θ, vezes a derivada de v. No nosso caso, dv significa o jacobiano ρ ao quadrado vezes seno de φ. A gente não pode esquecer de colocar o jacobiano, senão a gente acaba errando o exercício, vezes a derivada de ρ, θ e φ. É isso aí, galera. Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Obrigado pela atenção. Até uma próxima.